consegue lidar, a gente contrata um psicólogo e um psiquiatra pra ajudar a gente a lidar, sabe? Oi gente, eu sou a Bárbara e esta semana estamos em uma semana especial em comemoração ao meu belíssimo aniversário, que é no domingo, dia 26 de abril, estarei fazendo 25 anos. Meu Deus do céu, nem acredito. Estou me sentindo assim já uma pessoa com muitos aprendizados, muitas coisas pra levar na carreira, na vida, né? Meu Deus do céu, centenária. O fato é que ao longo desses 25 anos de vida, ainda não fiz 25, né? No momento eu ainda tenho 24, mas vamos fingir que eu ainda tenho 25, porque eu já tenho 25 no caso. Eu aprendi muitas coisas, assim, teve muitas coisas que aconteceram que eu tinha medo, enfim, foram lições que eu aprendi ao longo da vida. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 5 lições que eu aprendi ao longo da vida que eu acho que são interessantes e que de alguma forma pode ajudar vocês, enfim, a se arriscarem, a entender o momento, a aprender coisas. A ideia é essa, eu espero muito que vocês gostem. Vou começar falando, antes de qualquer coisa, que a minha noveleta nova, Um Romance para Fernanda, está na pré-venda na Amazon. O link dela tá aqui no primeiro comentário, aqui no box de informações. Por favor, coloquem ela no seu Kindle, tá só R$ 2,99, é preço exclusivo de pré-venda, então corre lá, o lançamento dela é no próximo domingo. A primeira lição que eu aprendi foi o lançamento do meu primeiro conto. Eu preciso contar pra vocês, antes de explicar um pouco sobre isso, sobre como surgiu a ideia de escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre escrevi muito diário. Eu escrevia fanfic no NIA, gente, era uma bosta, mas eu escrevia fanfic de Crepúsculo no NIA. E eu e o Leonardo, que é um amigo meu, a gente sempre teve muita ideia pra livro. A gente sempre leu livros muito em conjunto, sabe? E aí a gente ficava conversando enquanto tava lendo, falando, eu não faria isso aqui não, eu faria diferente. E disso surgiu a ideia da gente escrever um romance. E quando a gente teve essa ideia, eu comecei com a Increase, que é a minha agência atualmente. E aí eles decidiram agenciar a gente. E aí a gente começou a escrever um romance, só que escrever um romance não é uma coisa simples, escrever um livro não é uma coisa fácil. E a gente ficou meio travado e tal, e daí a galera da agência falou, olha, comecem a escrever contos, porque assim vocês vão destravar pra vocês então conseguirem escrever um romance. Então eu comecei a escrever contos. E meu primeiro conto publicado, que foi o Aconteceu no Natal, ele veio de uma ideia da editora mesmo, era uma... Sabe, a editora passou toda uma ideia pra gente conduzir, os autores conduzirem aquela ideia, e aí eu criei Aconteceu no Natal. E ele ficou guardado 1 ano antes da publicação. E assim, você publicar qualquer coisa, especialmente livros, assim, pra um público que você já tem, porque eu já tenho um público que é leitor, então seria o meu primeiro livro, minha primeira história publicada, não um livro, né, minha primeira história publicada, mas pra um público que já leu muitas histórias. Então isso é amedrontador, porque eu não era uma escritora formada, não era escritora de muitas coisas escritas assim, e eu fiquei com muito medo de como seria a recepção, das pessoas odiarem, sabe, daquilo acabar atrapalhando o meu trabalho, enfim. Você começa a pensar em um monte de coisa. E daí quando eu publiquei, foi assim, pá, tirou um peso, publiquei, sabe? Mas depois você tem que aprender a lidar com as críticas, as pessoas vão falar bem, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão falar merda, as pessoas vão vir te perturbar só pra falar mal do livro, sabe? E eu acho que isso te endurece muito a aprender a lidar com críticas, porque a gente que trabalha com internet, enfim, que tá exposto pra todo mundo, já meio que tá acostumada a levar umas porradas de vez em quando, a receber uns comentários muito aleatórios de pessoas que assistem teu vídeo e acham que tu não lê os comentários, sabe? Comentam umas merda e depois você responde e a pessoa vem toda arrependida. Mas enfim, a gente já tá meio que acostumada a isso. Mas eu acho que quando você publica uma coisa assim maior, uma história, tem um peso maior e tem aquela galera que endeusa muito a situação, sabe? E que acha que você tem que colocar isso, que você tem que colocar aquilo. Vem aquela galera que acha que você tinha que ter feito desse jeito, ter feito daquele jeito. E isso faz com que você aprenda muito, sabe? Eu acho que quando você tem a opção de colocar a tua cara a tapa, não só publicando uma história ou, enfim, fazendo um vídeo na internet, mas de diversas formas, isso te ajuda muito a aprender a lidar com críticas. Então, lançar o primeiro conto foi tanto uma certeza de que eu podia fazer aquilo e de que eu gostava de fazer aquilo, mas também de aprender a lidar com crítica, aprender a lidar com as pessoas falando, sabe? A segunda coisa foi uma lição que veio antes, que foi quando eu decidi sair do emprego pra trabalhar só com isso aqui. Não foi fácil porque é muito cômodo você trabalhar numa empresa que te paga todos os meses e que no dia 20 você vai ter seu salário na tua conta e que você sair do emprego, você vai receber, né, todas as coisas que você tem que receber, que você vai ter férias, e que você vai ter final de semana, e que quando você sai da empresa você fecha ali, não existe mais pra você, sabe? E eu trabalhava numa empresa que era assim, porque era um fórum, então eu não podia levar trabalho pra casa, porque não tinha lógica, você não pode tirar processo do cartório,
escritório e eu tinha muita folga, muito fim de semana. O fim de semana era livre, o trabalho era só 6 horas. Era um trabalho, assim, relativamente tranquilo, sabe? Em comparação a muitos outros trabalhos. Então foi muito amedrontador sair daquilo ali pra um trabalho que eu trabalho muito mais horas. Eu preciso me dedicar muito mais. Eu preciso fazer o meu trabalho acontecer no quesito de o tanto de dinheiro que eu vou receber depende da quantidade de livros que eu sou capaz de ler, depende do quanto eu tô influenciando as pessoas nas redes sociais, do quanto eu tô fazendo as pessoas comentarem nos meus vídeos, comentarem nas minhas fotos, assistirem meus stories. Era uma coisa que dependia muito mais de mim do que o outro trabalho que eu tinha, sabe? Mas também foi muito amadurecedor sair e poder caminhar com minhas próprias pernas e fazer as coisas. E não é fácil, sabe? Assim, tipo, tem mês que dá uma merdinha assim, você fica, meu Deus, sabe como é que eu vou pagar este boleto? Você precisa começar a pensar em muito mais coisas do que você pensa quando você trabalha, só trabalha assim, tipo, numa empresa, sabe? Paga as coisas assim. Porque você cuida da empresa e de você, então. Também foi assim, eu aprendi muito com isso, principalmente nos primeiros meses. E foi um pulo no vazio, assim, que eu dei, que depois eu fui ver o que queria acontecer. A outra coisa foi quando eu aceitei o convite para ser curadora da geração Flickr. Isso foi no ano passado. O convite foi muito assustador no começo, porque eu nunca tinha feito nada de curadoria, sabe? Eu nunca tinha imaginado a possibilidade da Flickr me convidar para ser curadora, para abrir um espaço novo dentro da Flickr para falar para jovens, assim. Foi bem travante e amedrontador, porque eu não sabia fazer aquilo mesmo, sabe? Quando o cara falou, me dá um conceito curatorial, eu fiquei, que porra é conceito curatorial, meu Senhor Jesus? Aí você tem que fazer a programação, tem que dar o nome da mesa, e eu fiquei, sabe, tipo... Mas assim, ao longo do trabalho, foram muitas reuniões, eu fui um monte de vezes, fui dar entrevista, foi tipo assim, era um negócio muito maior do que qualquer outra coisa que eu já tinha feito na minha vida, gente, foi tipo sinistro. Mas foi muito de aprender também essa parte do trabalho que eu nunca tive contato, essa parte da literatura que eu nunca tinha tido contato, que era a parte de organização de eventos e de um evento enorme, sabe? Porque eu fiquei trabalhando em tudo, eu que mandava os e-mails pros autores, eu que mandava a cotação pra galera, enfim, eu trabalhei com tudo, eu fiz tudo ali, então eu aprendi muito dessa parte de contato, de conversar, eu fiz as mesas também, então foi muito legal, assim, foi muito trabalhoso, eu trabalhei muito pra fazer a geração Flickr acontecer, foram só 9 mesas, mas assim, foi um trabalho para um ano inteiro, mas eu aprendi muito também sobre uma parte do mercado de livros que eu não tinha nenhum conhecimento, e eu acho que isso foi muito incrível. A outra coisa, assim, que foi uma grande lição, é uma coisa muito pessoal e que aconteceu há 5 anos quase, porque foi quando eu me divorciei. E é bizarro, porque o que acontece? Você casa, você não casa pensando que você vai se divorciar, né? Você casa pensando que você vai casar, você vai ficar pra sempre ali. Muita gente vai falar, meu Deus do céu, como você tá divorciada? Eu sei, calma, relaxa. E assim, eu casei muito nova, eu casei com 19 anos e minha vida era um conto de fada, gente. Eu sou uma menina que eu cresci só com minha mãe, mas eu sempre fui muito mimada pela minha avó, pela minha mãe, sabe? Tipo assim, as pessoas, elas sempre me rodearam, porque também, quando eu era pequena, eu tive um problema do coração, que eu quase morri. Então, a minha vida, ela sempre foi uma coisa assim que a minha família era muito feliz por eu estar viva, sabe? Então, eles faziam de tudo pra eu ser feliz, porque eu tive uma segunda chance quando eu tive o problema do coração, e enfim, etc. E aí, eu sempre fui uma menina muito mimada. E com 17 anos eu conheci esse namorado, Nananca, namorei, minha família era bem cristã, não podia esse negócio de casar antes de morar junto, de casada, casamos com tudo que tinha direito, vestido de noiva, festa, tudo. Só que eu era muito mimada, ele também era muito mimado, não deu certo. E assim, quando você se separa, parece que o mundo parou ali, e é um momento em que... é uma tragédia, sabe? Você não sabe como é que você vai viver a partir dali. É uma dor absurda. E não é uma dor só do relacionamento que acabou. É vergonha, porque as pessoas têm vergonha de serem divorciadas. Eu era muito nova, e aí vinha toda aquela questão de ai, minha família vai falar, eu avisei, e aí minha mãe também tava sentindo a dor, e tipo, acumula um monte de coisa. Só que todo o processo, toda essa dor que você sente, da parte de você se reconhecer de novo, de você entender que tua vida não acabou ali, que tem muita coisa pra você viver ainda, que só foi sabe, foi uma situação. Um ano depois, não, sei lá, 6 meses depois, gente, já tava tipo, o que aconteceu, né, menina, tu lembra daquilo? Que louco! Mas assim, o processo, essa parte assim de processo de... é igual o luto, sabe? Você entender que separou, aí depois você fica triste, aí depois você sente alívio, porque graças a Deus que separou antes, imagina se tivesse vivido um relacionamento infeliz, aí depois de, ai...
eu posso me relacionar de novo, olha que legal. Aí depois de começar a se relacionar de novo, é tudo um processo, e todo esse processo te amadurece muito. As pessoas me perguntam muito, né, todo mundo que tem contato comigo, enfim, que me conhece, se eu me arrependo, e eu falo que não. Porque se não tivesse passado por aquilo, eu definitivamente não ia ser tão madura quanto eu sou hoje. Talvez eu não tivesse tido coragem de sair do emprego pra viver do que eu gosto. Talvez eu não tivesse tido coragem de lançar, de publicar minhas histórias, sabe? Talvez eu tivesse preso num relacionamento que eu não era feliz. Enfim, eu fico pensando em tanta coisa e me amadureceu tanto, me tornou outra pessoa, melhorou meu contato com minha mãe, melhorou, sabe? Tipo assim, minha família começou a me enxergar como uma pessoa adulta. Enfim, foi muita coisa. Eu acho que foi amedrontador naquele momento, mas foi necessário. E a última coisa é uma coisa que tá acontecendo neste momento, que estamos empacados por conta do coronavírus, que eu ainda não posso falar exatamente o que é, mas quando eu puder eu conto pra vocês. Vocês vão começar a fazer apostas. E assim, também eu precisei de muita coragem, eu acho. Tudo na vida que você faz, você precisa de muita coragem. Quando sua vida vai mudar de uma forma muito drástica, você também precisa de muita coragem. Quando eu vim morar com meu namorado, eu precisei de muita coragem, especialmente porque eu tinha vindo de um divórcio, né, gente? Então, você já fica com medo, você fala, nunca mais vou me relacionar. Por mais que você tenha, às vezes, uma rede de apoio, pessoas que vão ali te ajudar e tal, a coragem, ela é necessária. E você precisa entender que, às vezes, você vai saltar no escuro e que você vai se jogar e vai ser isso, sabe? Que as coisas vão acontecer, que você vai lidar com situações que nunca lidou e que vai ser amedrontador, que vai ser desafiador, que você vai espernear, chorar e pensar, meu Deus, não consigo lidar com isso aqui. Mas que você consegue lidar, porque a gente consegue lidar com quase tudo, com poucas coisas a gente não consegue lidar. E com o que a gente não consegue lidar, a gente contrata um psicólogo e um psiquiatra pra ajudar a gente a lidar, sabe? Então, estou vivendo uma situação de lidar agora, vou contar pra vocês em breve. E também foi muito desafiador e eu tô aprendendo muitas lições ao longo disso, então tô empolgada, tô feliz. E é isso, gente, essas foram as lições que eu aprendi ao longo da minha vida. Me conta aqui uma lição que você aprendeu, alguma coisa que você fez que modificou muito quem você é, que, enfim, deu um novo rumo pra tua vida. Eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu espero no próximo vídeo. Beijo!